esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Olá, irmãos, que alegria estarmos reunidos nessa manhã, nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu sou João Batista e hoje, nessa edição do Café com Esperança, nós temos a alegria de receber nosso irmão Geraldo Flávio da Fonseca, que já foi coordenador da Renovação Carismática no ano de 2013, 2014 e tem como profissão contador e é um querido irmão de caminhada, uma pessoa que nós admiramos e temos um carinho muito grande. E, Geraldo Flávio, é um prazer imenso receber você no Café com Esperança. Bom dia, João, prazer meu, uma alegria poder estar aqui e partilhar alguma coisa, poder contribuir com as pessoas que assistem o Café com Esperança. Obrigado, Deus abençoe. A você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, nos ajude nesse trabalho de evangelização e com certeza essa obra chegando em mais e mais corações vai ajudar a evangelizar, vai ajudar a motivar as pessoas, porque cada dia nós trazemos um assunto diferente, um convidado diferente, e o Café com Esperança tem essa missão, evangelizar, num bate-papo, numa conversa, num testemunho, e o Geraldo Flávio hoje vai partilhar muito disso com cada um de nós. Hoje, para começar, eu até perguntava ao Flávio qual que é a leitura que ele gostaria de sugerir, e ele trouxe para nós a sugestão de João capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde fala da conversa de Jesus com Nicodemos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Flávio, acredito eu que essa leitura tem muito a ver com a sua história. Eu já conhecendo a sua história, partilhando um pouco com você da sua vida, nesse primeiro bloco, nós queríamos conversar um pouco exatamente sobre isso. Sua vida, sua conversão, seu início, sua caminhada dentro da igreja, dentro da renovação carismática. O que você pode dizer em relação à sua vida e à vida de Nicodemos? Conta para nós. É verdade, João. A palavra, quando você me perguntou, justamente ela tem esse sentido, porque é esse sentido de gestação, né? Nicodemos estava muito preocupado em estar próximo de Deus e como seguir o caminho de Deus. E Jesus vai dizer para ele justamente essa questão de que às vezes é preciso voltar, nascer novamente. Ele ficou preocupado, então quer dizer que eu tenho que entrar no ventre da mãe e ter toda uma gestação? E a conversão ela passa por essa gestação no interior do ser humano e ela é algo que é diário. O nosso sim a Deus, ele nunca tem um fim. É um sim que a gente dá todos os dias. E é um sim que está dentro do coração da gente e às vezes a gente nos incomoda e às vezes a gente ainda não encontrou essa presença de Deus. E falando já, partindo para aquilo que você me pediu da conversão, eu quando criança, uma criança que até os 7 anos de idade eu era muito doente. E às vezes, assim, muitas das vezes a minha mãe ao levar-me ao médico, a medicina falava assim: olha, hoje ele morre, hoje ele não vai sobreviver porque a doença é muito grave. Então, muitas das vezes, a minha mãe e meu pai, uma vida difícil, a gente era, tempos atrás, a gente não tínhamos a condição que tem hoje, então a vida era muito mais difícil. Então, assim, e foi muitas vezes essa condição de que, será que ele vai sobreviver? E até um dia um médico falar para minha mãe: ele não tem solução. E a minha mãe, numa fé imensa, falou: olha, ele não tem solução para os homens, mas para Deus sim. E ela fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida e eu fui curado
A partir dos 7 anos, nunca mais, por aquela enfermidade, voltei dentro do hospital. Pagamos a promessa em Aparecida do Norte e a minha vida continuou. Só que acaba a gente, com a idade, se distanciando de Deus. Aquilo, o chamado de Deus está dentro da gente, tudo está dentro da gente, mas de repente você não compreende esse chamado. Até quando eu tinha 10 para 11 anos, houve um tempo que eu queria ir até para o seminário. Mas Dom Jorge, que era bispo da época, me achou muito novo para ir. Olha, está muito novo, não tem maturidade para poder seguir esse caminho. E acabou dispersando aquilo. Segui minha vida e distanciei de Deus. É um distanciamento muito grande. Então as coisas, as nuvens do mundo tomou conta, toda aquela ilusão mundana, ela tomou conta do meu ser e eu passei a não rezar mais hora nenhuma. Apenas ter feito a primeira Eucaristia e dali afastado da igreja de uma forma muito grande. E morei em Uberlândia, Brasília, e voltei para Patos totalmente, quase que uma pessoa sem crença, sem crer em Deus, apenas acreditando nos próprios braços, na própria inteligência. E muito de uma formação que passei por um quartel, uma formação militar, que me deu maturidade, me ensinou muita coisa, mas também coloca você numa situação de muita brutalidade, de ser muito mais rígido com as situações da vida. E nesse caminho apareceu a Gislene. Assim que você voltou de lá? Assim que eu voltei de Brasília, saí da baixa do quartel, fiquei 1 ano e 3 meses. Quando eu cheguei, apareceu na minha vida a Gislene. Um colega chamou para uma festa, a gente se conheceu e a partir dali a gente começou a ter aquela paquera até chegar o momento de começar a namorar. Não foram muito tempo de namoro e noivado, foram muito rapidamente, acho que uma coisa bem rápida que aconteceu entre nós. E ela era catequista da Legião de Maria, uma pessoa de dentro da igreja e eu fora. De muita fé. Uma fé assim, inabalável, uma coisa fantástica. E ali ela, olha, vamos na igreja, temos que ir. Então, aí que eu queria conquistar ela, então passei aí na igreja. A coisa era tão difícil que quando eu fui a primeira vez na missa com ela, eu fiz o nome do Pai ao contrário. Então eu não sabia. O sinal da cruz eu fazia um descarrego aqui, eu não sabia, fazia de qualquer jeito ali. Ela olhou aquilo e pensou, não, quando casar muda, vai melhorar, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Isso. Então a gente casou, foi, acho que uma decisão mais acertada da minha vida ter casado com a Gislene. Porque a Gislene me ajudou a construir um novo Flávio. A Gislene me ajudou a fazer aquilo que Jesus falou para Nicodemos, ser gestado novamente. Nascer de novo. Nascer de novo, nascer para Deus. Porque eu estava muito afastado de Deus, então a minha vida era só a crença em mim mesmo, na minha inteligência, nos meus braços, a crença nas coisas e jamais em Deus. A própria força humana, né? Colocando Deus de lado ou nem lembrando que Ele existe. Justamente. Como muitos vivem hoje, Isso. infelizmente. Né? E a Gislene não, uma pessoa cheia de fé, de uma força imensa, de uma coragem incrível, né? Até falava com ela depois, passado um tempo, né? Você teve uma coragem imensa casar com uma pessoa que praticamente era um ateu. Foi para a igreja casar, mas sem entender o verdadeiro passo que estava dando. E então a gente se uniu, casamos, foi... Por coincidência, hoje que nós estamos gravando a mensagem, dia 9, completaria 28 anos que a gente casou, né? A gente casou no dia 9 de julho de 1994, na hora de um jogo de Brasil e Holanda, onde o casamento era dividido com o jogo. As pessoas assistiam o casamento, mas alguns iam no boteco para saber quanto estava o jogo e para contar os que estavam lá dentro. Inclusive o noivo queria saber quanto estava o jogo. Então foi assim... Foi concorrido. Foi concorrido. Mas assim, eu acho que a decisão mais certa que eu tomei na vida foi casar-se com a Gislene. Uma decisão maravilhosa mesmo. A partir dali, ela quis me levar para a igreja e aconteceu o sentido contrário. Eu a tirei da igreja. Com o meu jeito, no início, então? No início foi. Porque
porque ela queria ir na missa e eu sempre inventava uma desculpa, não, hoje tem jogo, hoje tem aquilo, e não queria. E acabou, ela foi cedendo, nós muito novo, e a voz mais forte que era a minha, como eu falei, eu tinha vindo de uma formação militar, então uma voz dura, grossa, firme, aquela coisa toda, e acabei fui tirando ela. Só que aí veio o filho, veio as dificuldades, né? A Gislene deu o eclampse do Flávio Henrique, foi o nosso primeiro. E então assim, ela teve entre a vida e a morte, né? E às vezes até o Flávio Henrique não estaria aqui, mas a ação de Deus foi maravilhosa nesse ponto. Mas nem assim eu abri os olhos para Deus. Mesmo se meus olhos estavam fechados, mesmo assim eu não percebi essa presença, mesmo assim estava muito fora, né? Não estava entendendo a gestação que Deus fazia comigo. Mas a Gislene não, assim ela abriu os olhos. Se ele não quer, eu quero. A partir dali ela abriu os olhos. Então ela começou a ir. Eu nunca impedia, mas eu não ia. Então essa foi a nossa caminhada, mas eu era muito grosso com ela, muito sem educação, e eu ficava um mês, 2 meses sem conversar com ela. Que isso mesmo? E às vezes eu errava e ela que tinha que pedir perdão. A ignorância de um homem que não tem Deus no coração. O ser humano, quando não tem Deus no coração, ele age com uma impulsão, uma coisa fora da realidade de vida, né? Então ele era assim. age na razão que ele cria, né? Isso. Para você estava certo. Justamente. E ponto, né? E ponto. Era essa a minha visão, era esse momento. Mas aí o que aconteceu, João? Gravar em casa tem disso, né? Tem defeitos especiais. Não tem problema. Cachorrinho que lá, passarinho que canta, menino que grita, som lá fora. Nós estamos em casa. É assim. Vamos lá. É assim, mas o importante é que chegue. Com qualidade. Mas na verdade, então aí ela continuou, perseverou e começou aqui no grupo de oração aqui no Sebastião Murim. Aqui na nossa paróquia. Paróquia São João Batista. Laerte era o coordenador do grupo de oração e coordenador diocesano da Renovação Carismática. Na época do Laércio. Laércio, isso. Quando eu cheguei na Renovação, 2001, por aí. Isso, justamente. 2001. E aí ela começou, a gente morava aqui no Jardim Panorâmico e ela começou e firme. E até um dia ela insistiu tanto que eu resolvi ir no grupo de oração com ela aqui na São João Batista. Fiquei no último banco da igreja e por mais que insistia lá na frente para chegar para frente, eu não chego, você tá doido. E aí começaram a rezar e cantar, levantando, e eu sentado do jeito que eu cheguei, eu permaneci. De repente entrou um momento de oração, fecha os olhos, eu falei assim, mas não fecho de jeito nenhum. O que vai acontecer aqui? Vou ficar de olho. O olho aberto. Terminado o grupo de oração, é como eu disse e sempre falo, Deus sempre se manifesta, mas Ele respeita a nossa vontade. Então naquele momento eu não abri o coração. O coração estava muito fechado, a Gislene estava com alegria imensa, porque ela conseguiu levar o marido para o grupo de oração. A alegria dela era estampada no sorriso. Então, quando saímos do grupo, ela falou assim, que maravilha foi o grupo. E terça-feira, na terça-feira que era, terça-feira tem de novo. Eu falei, eu não volto aqui mais nunca. Ser tudo doido, fechar olho, pular e dançar, isso não é para mim. Então, era a não enxergar a presença de Deus. Mas uma barreira, né? Uma barreira. Mas a Gislene, eu digo, né, ela soube ter a paciência de Nossa Senhora, soube ser uma intercessora, porque ela nunca deixou de interceder pelo marido. Então, de joelhos no chão, ela sempre rezava para mim. Muitas das vezes eu via ela de joelho no chão e falava, não sei por que você está rezando para mim, que é perca de tempo. E ela falava assim, não é. Então foram muitos terços, muitas orações que ela fez, e não foram poucas, muitas lágrimas, orações de lágrimas que a Gislene fez, para que eu pudesse retomar aquele encontro com Deus que eu tive lá atrás, quando minha mãe fez a promessa, quando eu fui em Aparecida do Norte, quando eu fiz minha primeira Eucaristia, e quando dentro de mim batia um Deus muito forte, em que eu queria até entrar no seminário, mas que foi se perdendo pelas coisas do mundo. As ilusões do mundo foi me roubando aquilo tudo, né, na fragilidade humana. Então Deus queria me gestar novamente, como por isso a escolha da palavra, Nicodemos, gestar. Mas eu tinha que me deixar ser gestado, e a Gislene foi perseverante na oração, no seu choro, no seu silêncio, muitas das vezes. Uma oração silenciosa, muitas das vezes, de colocar a mão na minha cabeça quando eu estava dormindo.
e Deus age. E quando o Flávio vai contando tudo isso, eu fico pensando como que a gente percebe que as pessoas às vezes hoje facilmente desistem uns dos outros. Porque hoje, infelizmente, uma frase que nós ouvimos tanto nas nossas caminhadas: caso se não der certo, você para. Enquanto que essa filha amada de Deus não desistiu porque sabia que ela tinha feito uma aliança com Deus e com o Flávio ao mesmo tempo. Isso. E era o próprio Deus que ia dar a resposta para tudo isso. Então, para Deus não existe nada impossível. Não existe. E quando entra, então, aquele momento crucial, decisivo, aonde tudo isso começa a acontecer, Flávio? Tudo isso começa a acontecer porque aí a Gislene continuou nessa... Na verdade, já tinha começado a acontecer, né? Quando foi aquele momento maior, aonde foi o seu passo decisivo de conversão? Então foi, e a Gislene sempre em oração, e isso foram praticamente 5 anos de matrimônio, de uma pessoa que nunca desistiu do marido. De uma mulher que, hoje eu sempre falo, a construção que a Gislene fez do Flávio é fantástica. Hoje ela não está aqui, mas aonde está ela sabe a construção. Desculpa emocionar, mas... É porque nós não comentamos, nós íamos deixar para o último bloco em si. O Flávio perdeu sua esposa recentemente, no mês de abril. Até quando eu convidei, eu relutei um pouco dentro de mim por saber que se tratava de uma dor muito recente, com razão, mas é um homem que não parou de servir, não parou de pregar, não parou de se colocar à disposição. E eu tenho no meu coração que o testemunho do Flávio vai levantar muitas almas que hoje estão caídas. E como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, nós temos que evangelizar com alegria até em meio às lágrimas. Então, ter o Flávio aqui hoje no canal Palavra de Esperança e na sua casa, você podendo acompanhar esse testemunho e ele podendo partilhar dessa realidade, é o testemunho vivo de quem tem fé. Tanto a gente colocou ali aos pés de Nossa Senhora e de Jesus a palavrinha fé para dizer: aqui, com muita humildade, existe um homem de fé que aceitou o chamado de Deus e tem se colocado à disposição, e é um testemunho vivo para mim, para tantas pessoas que o conhecem, dessa fé que está no coração dele. Pode ficar tranquilo, Flávio, você está em casa. Não, é verdade. Não é que a gente emociona, né? Isso é normal, e vai se emocionar a vida toda, porque a construção que a gente fez junto é uma construção linda, e ela me ajudou a construir o que eu sou, e com certeza, da onde está, contempla essa construção e ajuda a construir ainda. Não de uma forma presencial, mas de uma forma espiritual. Então a conversão se deu, eu estava, como todos os dias, mal-humorado, e eu fui me deitar, nem despedi dela, nem boa noite, nem nada, e deitei e dormi. Ela deitou depois, foi dormir, e no meio da noite eu tive um sonho com Nossa Senhora. Era um sonho que parecia uma realidade muito viva. E nesse sonho, uma realidade tão viva que falava ao meu coração numa imagem muito linda de Nossa Senhora, mas não uma imagem mesmo, era como se fosse uma realidade, uma mulher mesmo, muito linda, e que dizia: Flávio, reza porque o mundo precisa de oração. E eu olhava para aquela imagem e não conseguia parar de chorar. Não, por quê? Porque a imagem me chamou muita atenção, aquela mulher, a beleza dela, o olhar dela compenetrou tanto que me fez chorar muito, e eu acordei chorando. E a Gislene assustou, porque era um homem que dizia que não chorava, então o homem não chora. Para mim o homem não chorava, então eu estava em lágrimas, aí ela pensou: está acontecendo alguma coisa, Flávio, o que está acontecendo? Eu falei assim: reza comigo. Aí ela deve ter pensado: está morrendo, porque ele não chora, está chorando, não reza, está pedindo para rezar. E aí eu disse para ela: reza comigo, porque eu não sei rezar. E eu vi uma mulher tão linda aqui no meu sonho, era uma presença tão linda, tão profunda, que me tocou tanto que eu não consigo parar de chorar. E ela pediu que eu rezasse, eu não sei rezar. Ali a gente rezamos o terço, de madrugada, 3 horas da manhã. Depois que acabou de rezar o terço, eu não consegui dormir mais, porque a imagem ficou, ela dormiu, eu acordei, fui trabalhar. Eu fui trabalhar de moto e eu fui do trabalho na moto conversando com Deus, uma conversa, um diálogo alto, falando alto, conversando como se estivesse conversando com uma pessoa, que às vezes as pessoas iam pensar assim: ele está doido.
esse homem não está batendo bem da cabeça. Mas a alegria era tanto, não. Eu cheguei no meu serviço, eu dei bom dia para todo mundo. Eu era muito seco, as pessoas da pessoa, aconteceu com esse homem. Quando eu vim embora, eu já passei na lojinha do Padre Armando para comprar a Bíblia. Eu comprei a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e comecei a ler. E eu lia à noite, lia de manhã, e a Gislene falou assim: o que está acontecendo com você, Flávio? Para que você está tanto lendo? Você não vai, você demorou anos para escrever, você quer ler num dia. E eu disse para ela, eu estava com 27 anos, eu falei: Gislene, 27 anos eu fiquei distante de Deus sem entendê-lo e compreendê-lo. Agora eu fiz um encontro tão grande que eu queria recuperar esses 27 anos em um dia. Então foi uma conversão, assim, um impacto muito grande com Deus. A partir dali eu fiz uma confissão. Eu passei a missa todos os dias. Eu ia à missa todos os dias. Entrei para o grupo de oração, encontro de casais, pastoral. E, por incrível que pareça, aquele homem que falou que nunca mais pisaria num grupo de oração, um dia se tornou um pregador do grupo de oração, um coordenador do grupo de oração, um coordenador diocesano, um homem que ama esse movimento da renovação carismática católica, porque a minha experiência com Deus foi feita lá. Eu amo a igreja com todas as suas pastorais, movimentos, com todas as suas expressões. Mas a renovação carismática católica, ela tem um sentido especial para mim. Nela eu consegui fazer uma grande experiência com Deus. Através da renovação e da oração da minha esposa, da perseverança dela, eu fiz uma grande experiência que do dia para a noite, uma conversão, minha conversão ela foi: eu dormi um homem que não acreditava em Deus, um homem sem educação e grosso, e acordei um homem paciente, educado, compreensivo, crente em Deus, um homem que começou a mudar a sua vida. Que encontrou dificuldades ali, qual o homem velho queria voltar, sempre tem, mas graças a Deus consegui vencer. Que lindo esse testemunho do Geraldo Flávio. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dando continuidade a essa conversa, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre a missão, sobre a renovação carismática, sobre o chamado ao diaconato permanente. Enfim, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Fique ligado. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Maravilha, estamos de volta para dar continuidade a essa conversa tão maravilhosa com o Geraldo Flávio, nosso querido irmão. Ele já esteve nessa missão de coordenar a renovação carismática na Diocese de Patos de Minas. Como profissional, é um contador, pai, esposo, um ser humano maravilhoso que eu estive com o Flávio, eu coordenei a renovação aqui na Diocese por 2 vezes, 2 oportunidades. Flávio, em todas as 2, foi nosso contador, foi nosso tesoureiro, um irmãozão de caminhada que a gente tem um carinho muito grande. Flávio, nesse segundo bloco, nós vamos falar da sua missão, vamos falar da renovação carismática. Beleza, então você contou da sua conversão, você contou que teve uma experiência grande demais com Nossa Senhora, graças à oração da esposa, a perseverança, a persistência dela. E após essa conversão, aí você começou a se dedicar. Você citou aí, já foi coordenador do grupo, eu já falei a respeito da diocese. Como foi esse começar a caminhada na renovação? Você começou então por volta do ano de 2000 e quando? 2005? Não, eu comecei, na verdade, dentro da renovação no ano de 2002. 2003 ali, participar. A partir de 2002, 2003, mas para poder tá mais à frente da renovação foi em 2005. Você tem aquele tempo que você vai ficar no banco, você vai ver, né? Eu me lembro do seminário de vida, paróquia São Benedito. Aí já morávamos ali no Novo Horizonte, lá em cima. Então, paróquia São Benedito, e teve um seminário de vida, São João Manuca, que Deus tem um bom lugar, coordenador do seminário. E aquela alegria do seminário, eu participando. Naquela época eu tava pregando já naquela época. Ei, gente, eu tô ficando velho, o Flávio tá me entregando e eu tô confirmando aqui, eu tô ficando velho. E eu sei que numa das pregações, foi o Sr. João Manuca que estava fazendo a pregação. E eu encantei com a pregação do Sr. João, ele falava uma linguagem muito que chegava da gente, né? Chegava no coração da gente.
E eu falei para a Gislene, eu vou pregar com esse homem aí na diocese toda. Ela falou assim, você tá doido? Eu falei, vou, pode escrever aí que eu vou pregar, né? E graças a Deus, né, como nós andamos, eu sou João Manuca, Dona Raquel, né, que não está conosco mais, sou Juarez, nossa, sou Juarez também, foi uma pessoa muito importante nessa minha caminhada. E pode conversar com ele para convencê-la a vir cá, que eu já convidei, sou Juarez, eu quero o senhor aqui também. E ele, não, porque esse dia não dá. Eu já fiquei sabendo que ele estava com um pouco de vergonha. Precisa não, nós estamos em família, estamos em casa, viu? É uma pessoa também que contribuiu muito, né, nessa caminhada e surge muitas pessoas, você, João, sempre foi uma inspiração pra gente. O Luiz Gonzaga, nós conversávamos dele aqui no intervalo, Luiz Gonzaga, inspiração, no testemunho dele, né, da época que tinha aqueles encontros ali no Parque de Exposição e tinha as barracas, não sei se você lembra. Show Vida, isso. E eu nunca me esqueço, eu não conhecia o testemunho do Luiz Gonzaga, assisti lá numa das barracas, lá, ele dando o testemunho dele, aquilo mexeu comigo. Então, assim, tudo isso é um processo de conversão. Conversão é esse processo, missão é um processo. O sim para Deus é diário, todo dia eu tenho que dar esse sim. Ele é um sim todo dia, sim, Senhor, eu quero essa caminhada. A gente tem que estar renovando, por quê? Porque se eu não dou esse sim diário, eu corro um risco muito grande de ficar no meio do caminho. Então, a missão, ela é algo de todo dia na nossa vida. Então, nós começamos nessa missão. Renovação carismática dentro do movimento, eu comecei a pregar no grupo da São Benedito, dali eu comecei, a Maria Augusta me levou para Santa Terezinha, vamos lá de vez em quando pregar no Santa Terezinha, dali o seu João me viu ali, não, você tem que ir na diocese, e ali a gente começou a fazer uma caminhada, e a Gislene comigo, a Gislene também era pregadora. Muitas das vezes, quantos seminários de vida pregou o seu João, chamava o casal, e ele fazia uma propaganda da gente. O seu João ia fazendo uma propaganda que a gente chegava lá, o povo, nossa, é o casal! E eu pensava, seu João, você não pode fazer um trem desse, porque eles pensam que a gente é o quê? Era prova de João Manuca, não tem jeito. Então, muitas das vezes a gente fomos, e também veio na nossa vida encontro de casais, aí a gente começou também a pregar, né, as palestras do encontro de casais, depois retiro de casais. Então, eu mais Gislene, nós pregamos encontro de casais aqui na diocese toda, pregamos em Patrocínio, Guimarães, Rio Paranaíba, Arapuá, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, São Gonçalo, Varjão de Minas, a gente rodava. E incrível, a gente não tinha carro, a gente rodava de moto. E era uma coisa mais de moto para todo lado. Nós íamos no Rio Paranaíba com as rodovias ruins, de chuva, sol. Incrível, a gente, eram umas coisas que a gente conta e as pessoas acham que é exagero da gente, mas uma vez a gente foi pregar no encontro de casais em Major do Porto. E eu e a Gislene fomos rezando, e uma chuva, mas muita chuva, você não molhar tudo. Gente, chovia na frente, chovia atrás, mas na onde nós estávamos não chovia, nós chegamos sequinho. A hora que nós entramos na escola, lá em Major Porto, para dar a palestra, vocês não imaginam o toró da água que caiu. Quando nós terminamos a palestra, abriu o céu, um sol, nós viemos debaixo do sol quente. Então assim, e aí a gente vinha glorificando a Deus por esses detalhes lindos de Deus. Então a Gislene foi uma grande pregadora que comigo, nossa, encontro de casais, quantos casais já chegaram para nós e falaram, gente, a palestra de vocês mudou nossa vida. Então quer dizer, essa missão, na renovação carismática, quantas pregações a gente faz, de repente, a gente não tem ilusão quando você prega, que todo mundo vai entender e que de imediato vai acontecer algo, mas a gente sabe que alguma palavra fica ali e se não fizer efeito hoje, amanhã, um dia aquela palavra vai fazer efeito no coração da pessoa e um dia aquilo faz um efeito. Então essa foi a nossa missão, ela junto comigo o tempo todo. Na coordenação do grupo de oração, ela me ajudou a coordenar. Na coordenação diocesana, ela estava muito doente, ela estava com depressão, então foi um momento de graça na coordenação, no sentido de que é uma graça coordenar o movimento, foram 2 anos de coordenação. Eu sei o peso que é uma coordenação, ela tem um peso, mas esse peso se transforma em graça quando você se entrega. Então houve essa entrega e a gente não coordena sozinho, então com toda aquela equipe que coordena com a gente, então foi uma bênção. E a Gislene muito doente, mas sempre no seu jeito, da sua forma, como uma grande intercessora na minha vida. Nunca deixou de dobrar o seu joelho, mesmo na depressão, mesmo com doente, né? Aquela oração que nos constrói e nos fortalece, né? Então assim,
eu estou falando isso aqui porque não é porque ela não está conosco mais. Falaria se ela estivesse aqui com muito mais alegria ainda, e ela sabe disso. Mas eu sou prova disso. Eu sou prova, eu sempre vi isso. Já teve, nesse período que você falou da depressão, teve uma vez que nós visitamos ela, fomos lá rezar com ela. E mesmo vivendo essa luta que era a depressão, você tinha aquele brilho no olhar da Gislene, daquela fé que era algo visível. Quando o Flávio falava a respeito da pregação dela, eu vi ela pregar várias vezes, mas sempre me encantava muito a pregação de Nossa Senhora. Porque ela tinha uma afinidade muito grande com Nossa Senhora, ela falava com muita autoridade de Nossa Senhora, porque também no coração dessa serva de Deus existia uma gratidão, porque foi Nossa Senhora que trouxe o Flávio para essa missão, para essa obra, e não só por isso, porque Nossa Senhora é mãe, né? Então sempre me encantava muito, inclusive no retiro para casais que nós fizemos, que vocês pregaram, eu e minha esposa fizemos, foi vocês dois que falaram, e foi uma das falas que realmente mexeu muito conosco no encontro. Então isso tudo que você está falando, eu estou apenas entrando para confirmar essa verdade. Como foi então, Flávio, coordenar a renovação carismática? Como foi a experiência? O que você traz para nós de lembrança que de alguma forma mexe com você? Gente, isso aqui não é no programa nada, não. Eu trago 3 frases aqui no início, falo que eu vou falar isso, isso e isso. E a partir daí o Espírito Santo conduz. Eu não fico muito apegado de roteiro fixo, não. Deixo a coisa acontecer. Tem algum momento, alguma coisa de forma assim que falam, isso aqui eu tenho gratidão, isso aqui eu lembro e mexeu muito com a minha vida enquanto eu coordenei a renovação? Eu acho que na coordenação, acho que todos os detalhes mexem com a vida da gente. O acolhimento, né, dos servos, o acolhimento de toda a diocese, a visita que você faz, quando você chega para visitar uma cidade, um grupo de oração, a alegria que as pessoas têm no coração de saber a coordenação veio aqui. Né? A alegria de poder estar ali. Não que a gente seja melhor que ninguém, não, gente, às vezes é pior que as pessoas que estão ali. Mas você tem sobre você o peso de um cargo e que as pessoas gostam da presença. Nós gostamos de presença. Olha, o coordenador está aqui, o padre está... Uma reunião com o padre é totalmente diferente com o coordenador diocesano. É claro que é a presença daquela autoridade que não é dada por seres humanos, é a autoridade dada por Deus. E aquela autoridade, ela faz essa diferença. Então, isso é muito marcante. Você está ali acolhendo o povo, as suas dores, os seus sofrimentos, as dificuldades. Todo lugar que você ia, eles traziam essas dificuldades, faziam essas partilhas e a gente escutava, né? Você muito mais escuta do que fala. Por quê? Porque são dores, dificuldades, anseios. Então isso foi maravilhoso nesse sentido. Né, de vivenciar os avivamentos que a gente buscou fazer, e a alegria, né, naqueles avivamentos que a gente ia numa alegria e voltava, ia rezando, rindo, né? Então assim, é algo assim muito maravilhoso que a gente viveu, e eu fiz uma experiência muito boa com o Sr. João Manuque e o Sr. Juarez, que a gente começou, aí montou essa equipe, e nós caímos numa equipe de avivamento, nós 3. Então era assim uma alegria imensa ter os dois ali, sabe? Era fantástico. 2 pilares, né? Isso. Era uma coisa, então muitas histórias engraçadas, gente, que a gente fosse contar aqui, a gente ficar aqui o dia inteiro contando as histórias engraçadas que a gente viveu com o Sr. João Manuque e o Sr. Juarez. Era coisa assim, porque um entrava na pregação do outro e aquilo era uma coisa maravilhosa. Então acho que a renovação carismática, essa coordenação ficou marcada pela alegria. Foi um tempo em que a gente teve muito pouca formação no meu tempo de coordenação. Foi um tempo que a gente teve mais avivamentos, buscamos reacender uma chama de oração, de louvor, de agradecer a Deus pelas graças, né, desse movimento. E que acho que com certeza, coordenação vem, coordenação vai, e uma prepara algo para outra, sempre deixa um legado ali, e com certeza quem pegou dali já começou numa formação mais profunda, mas por quê? Porque naquele tempo foi um tempo de louvor, de mais leveza na formação, para preparar o coração, porque agora sim, agora vamos vir com uma formação mais consistente. Então, ela foi pautada nisso, então foi nessa alegria dos avivamentos e toda essa, nossa, mas foi muito, olha, as alegrias que eu vivi ali são, eu me recordo assim, tem dia que eu paro lá em casa, sentado, e eu fico pensando e lembrando quantas alegrias eu vivi ali nesse momento de coordenação.
Quando você falava a respeito das lutas, eu me lembro quando eu estive no Congresso em 2015, na pregação, me parece que da Kátia, acho que a Kátia já era coordenadora em 2015, acho que era, né? Numa pregação dela, ou de um sacerdote, que a Renovação viveu do ano de 2009 até 2014 um grande esfriamento a nível de Brasil. No sentido de muitos se abateram, eu não me lembro o motivo em si. Eu lembro dessa fala, que foi um momento muito difícil do movimento, né? Até o período de 2011, 12, 13, foi um momento assim, de muita luta para o movimento se manter de pé. Eu lembro dessa fala, não me lembro os motivos. Então, e aquilo a gente sentia aqui também, por mais que tinha as alegrias, mas era um momento de muita luta, para que o movimento continuasse com passos firmes. E olha que a nossa diocese sempre foi muito bem estruturada. Nós estamos falando de realidades de muitos lugares do Brasil, onde não tem, às vezes, a estrutura que nós temos de um lugar para evento, de escritório diocesano, que nós é que somos privilegiados. Já o Flávio sabe disso, que em muitos lugares isso não existe. Não existe. E se nós tendo essa estrutura, tendo tudo já acontecendo, a engrenagem muito bem montada, acontecendo, a gente sentia de alguma forma, e olha que quem foi coordenador naquela época, ele falou, tem aquele peso, e foi um momento muito delicado do movimento, mas graças a Deus passamos pelo deserto. Porque foi um deserto, né, Flávio? Foi e como tudo na nossa vida o movimento não seria diferente. Ainda lembro quando completou os 50 anos, fala agora chegou a primavera. Passamos pelo deserto, mas chegou a chuva da primavera e nós vamos agora observar os campos que já estão brancos. Tanto é que é uma das profecias muito grandes sobre o movimento. Olhai os campos, já é hora da colheita, os campos estão brancos, né? Mas teve que passar pela preparação. Teve que passar pelo deserto, teve que passar por momentos difíceis. Mas quem estava na liderança não baixou guarda, não esmoreceu e continuou firme junto com aqueles que ali estavam. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Você falou uma coisa enquanto você estava falando, eu queria falar uma coisa boa que tinha lá também, era os lanches, né, Flávio? Bom demais. O lanche não faltava. Não. Todo coordenador diocesano engorda, gente, não tem jeito. É muito lanche. É muita fartura, né? Muita fartura. Terminando assim na questão da coordenação diocesana, também a conhecer a diocese, a realidade, e também você também passou por isso. Você passa a conhecer pessoas no estado, realidades do próprio estado, né? Nós em reuniões em Belo Horizonte, nós fizemos reuniões em Belo Horizonte, em Três Corações, 2 dias de reunião. E aquilo ali, e oração, reunião, e às vezes reuniões pesadas, porque precisa resolver coisas, e nós estamos falando de ser humano, e ser humano tem suas vontades, seus anseios, e ali é difícil discernir, escutar a voz de Deus, mas aquilo tudo serve de uma experiência muito grande e nos ajuda a crescer como ser humano, traz para a nossa vida um acréscimo e valoriza muito quem está coordenando, porque às vezes quando a gente não está na coordenação, a gente tem um olhar às vezes muito crítico do coordenador. Mas quando você passa a ser um coordenador, você vai perceber, ele precisa ter um discernimento, ele precisa, não é fácil, é uma doação muito grande. Por exemplo, eu nesses 2 anos, a Silene estava doente, eu tive que me doar para a renovação. Eu deixava muitas das vezes a Silene doente em casa, né? Mas com a certeza de que Deus cuidava e cuidou. Ela superou tudo aquilo e depois ainda viveu quanto tempo conosco aí, né? Então foi um momento de muita graça, esse momento de coordenação diocesana. E agora, recentemente, o Flávio recebeu mais um convite, um chamado, graças a Deus, pela capacidade, pela fidelidade, pelo amor, pela sua doação, que foi o convite ao diaconato permanente. E aí, como está sendo essa experiência? João, uma experiência totalmente diferente, que é algo muito novo na diocese. A diocese de Patos de Minas não tem diácono permanente. Eu já sabia do diaconato permanente, que uma vez fui no encontro de casais pregar em Araxá, eu e Gislene, ficamos na casa de um casal cujo marido era diácono permanente. A diocese de Uberaba já é uma estrutura dentro da igreja. E eu não conhecia, e ele me revelou como que funcionava o diaconato permanente, né?
que é o primeiro grau da ordem, e aí que dá a ele, né, ajuda muito a igreja no sentido de acolher os doentes, de acolher na caridade, de ajudar na formação pastoral, de estar presidindo casamentos, o batizado, então toda essa questão. E a gente voltou para cá, mas isso foi anos atrás, mas a gente nunca imaginaria que a Diocese de Patos tomaria esse caminho. Dom Cláudio resolveu propor, né, e conseguiu, né, que a aprovação do clero para poder, claro, que ele nunca colocaria um diaconato permanente sem a aprovação e aceitação do clero. Então resolveu-se fazer essa experiência e abriu uma primeira turma de diaconato permanente na Diocese de Patos de Minas. Padre Leonildo, que é pároco da paróquia São Benedito, meu pároco, então ele veio me fazer esse convite. Claro, com a anuência da esposa, jamais sem a anuência da esposa. Por quê? Você vai ter 2 sacramentos importantíssimos. Você vai ter o sacramento ordenado do diaconato e o sacramento do matrimônio. E nesse diaconato permanente você tem que entender que o primeiro sacramento que você assumiu é o matrimônio. Então o diaconato permanente não pode roubar o matrimônio. Nem o matrimônio pode roubar o diaconato permanente. Então você tem que fazer uma conciliação. E ver essa vocação, que é pessoal, a vocação do marido, não é da esposa. Mas a esposa tem que concordar com essa vocação. A gente fez lá, ele fez o convite, eu conversei muito com a Gislene antes da resposta, meditei muito, rezei muito para pedir a Deus, né, um sinal para poder estar dando essa resposta, e juntos demos a resposta que sim. E aí iniciou-se esse processo, né, do diaconato permanente, a qual eu estou, né, há 3 anos realizando a formação. A gente faz o curso de teologia, primeiro faz uma introdução, um propedêutico para entender se você vai querer, se é uma vocação mesmo. São 6 meses de propedêutico e 4 anos de teologia. Nós vamos demorar, vai chegar a 5 anos, porque durante a pandemia, durante 6 meses, com tudo que estava acontecendo, nós perdemos aqueles 6 meses. Então, nossa escala diaconal está com 3 anos e o último semestre dela termina em julho de 2024. Eu estou na caminhada, mas nunca imaginava que aconteceu o que aconteceu, que é ficar viúvo quase no passo mais diante da caminhada. Foi chamado para conversar e eu disse, olha, eu quero continuar a minha caminhada. Eu sei das responsabilidades que eu tenho, eu sei do que eu tenho que assumir se eu for ordenado, que a minha ordenação ela não vai ser igual à dos outros, porque a minha ordenação ela vai exigir muito mais de mim, porque se eu me ordenar um diácono, eu tenho que fazer voto de celibato a partir daqui. Então eu disse ao padre, olha, eu quero continuar a minha caminhada, que 2 anos eu faço esse discernimento. E nesses 2 anos eu quero viver rezando e pedindo a Deus. Por quê? É um passo muito sério na vida. E se é essa vocação que ela está se acendendo dentro de mim, se acendeu bastante e ao longo da caminhada ela está se acendendo. Se ela é uma vocação verdadeira e que vai render muitos frutos para Deus, daqui 2 anos, pode ter certeza que eu darei o passo. E aí, no caso, seria o sacerdócio, Flávio, ou não? Primeiramente, o diaconato. Mas eu posso caminhar para o sacerdócio depois. Basta eu fazer um pedido ao bispo. Isso. Essa curiosidade eu tinha. Posso caminhar sim, pode. Inclusive, alguns diáconos permanentes que já estavam diáconos permanentes e ficaram viúvos, com o passar do tempo solicitaram à autoridade eclesial, que é o bispo, né, a ordenação sacerdotal. Aí cabe ao bispo o discernimento de ordenar ou não. Né? No primeiro passo, eu estou fazendo uma caminhada para o diaconato. Claro que, chegando lá na frente, eu tiver essa certeza no meu coração e ordenar diácono permanente, aí eu posso discernir o outro passo. Olha, será? Aí eu posso solicitar a autoridade eclesial, o bispo, né? E em comum acordo com eles, sim, com certeza. Mas é algo que eu estou dizendo, né? Falei até para os meus filhos, porque quando o padre me chamou para conversar, eu conversei com meus filhos. É um passo de cada vez. Eu estou dando esses passos, fazendo meu discernimento. Criei um diário espiritual, ao qual todos os dias eu busco entender os sinais de Deus. Eu até coloquei uma mensagem ontem, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas eu coloquei uma mensagem ontem, onde que é o seguinte: para que uma borboleta nasça, uma beleza dela, a lagarta passa pela metamorfose do casulo. Então hoje eu estou vivendo essa metamorfose interior.
O que é essa metamorfose interior, essa transformação? Primeiro eu estou tentando entender tudo o que aconteceu na minha vida. Sim. Uma perca igual eu tive da Gislene é algo que eu preciso entender, assimilar. Compreender-me, entender-me, buscar realmente essa vocação, se é realmente isso mesmo que eu quero para a minha vida, e a partir daí, dessa metamorfose, dessa transformação interior, dar o verdadeiro sim, não, realmente é isso. Então eu tenho vivido isso. E a escola diaconal, né, os meus colegas de diaconato são um suporte para mim. Nessa perca que eu tive da Gislene, foi um grande suporte estar na escola. Primeiro porque eu amo estar lá, eu gosto muito do que eu faço. Estudar a teologia, eu achei que ia ser, não, vai ser muito difícil, porque às vezes é mexer com a fé, porque passa por algumas realidades que traz à tona uma fé racional. Não, ao contrário, ela está fortificando a minha fé. Eu tinha um medo de diminuir, nossa, aquela fé, né, expectante, vai de repente trazer para o lado mais racional daquilo. Não, ao contrário. Esse racional, esse entender a fé, ele está fortificando a minha fé. Então, eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar na escola, fazer os trabalhos, ler e buscar entender. Então, isso está me dando um grande prazer e uma grande força de caminhada. Para continuar. E agora, cabe a mim, nesse tempo, fazer esse discernimento. Essa força que está me dando, essa é uma força propulsora realmente para uma vocação? Se é, então vamos ordenar. Se não é, tem muitos meios para servir a igreja. Então esse é o discernimento que eu estou fazendo. E, claro, sempre contando com a oração das pessoas. Sempre, todo lugar que eu vou, peço reza por mim, porque eu preciso. Sim. Então, que a nossa oração se volte, né, para o Flávio, para esse discernimento, para essa decisão tão importante que ele precisa tomar a cada dia, como ele deixou muito claro. Amém. Você está acompanhando pelo canal Palavra de Esperança o nosso quadro Café com Esperança. Falando nisso, vamos tomar um cafezinho, a gente volta já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Café com Esperança, hoje recebendo o nosso querido irmão Geraldo Flávio. Mas antes de entrar nesse último assunto do terceiro bloco, eu quero falar sobre o nosso Palavra de Esperança que aconteceu em Coromandel. Foi uma experiência maravilhosa, tivemos lá em Coromandel no último dia 13 de julho, o Retiro Palavra de Esperança, onde nós tivemos uma participação muito boa, onde as pessoas fizeram realmente uma experiência muito profunda com Deus, com Nossa Senhora, com os irmãos, uma experiência de perdão. E essas experiências marcam muito a nossa vida, né, Flávio? Marcam muito. Enquanto nós vamos estar conversando aqui, vocês vão ver aí trechinhos do nosso retiro lá em Coromandel. E quem quiser acompanhar na íntegra tudo isso que nós fizemos, está no canal Palavra de Esperança, né, que você pode se inscrever, curtir, compartilhar e nos ajudar muito nessa obra de evangelização. Hoje, no Café com Esperança, como eu disse, nós estamos recebendo o Geraldo Flávio, que está falando um pouquinho da sua vida, da sua missão, e nós deixamos para o terceiro bloco o assunto família, até acrescentamos ali junto com nossas imagens, junto com a palavrinha fé, trouxemos também a palavra família. O Geraldo Flávio já começou a partilhar conosco no primeiro bloco a respeito da perca da sua esposa, né? Devolveu sua esposa para Deus. Ele tem 2 filhos. Conte um pouquinho para nós da sua família e como está sendo esse, eu não sei se eu posso usar a expressão recomeço, né? Mas esse recomeçar, essa continuidade da sua vida com essa realidade que você está vivendo. Porque nem sempre nós temos pessoas que às vezes falam desse assunto. Eu tenho certeza que a fala do Geraldo Flávio vai chegar em muita gente de uma forma curadora, restauradora e para fortalecer muitos corações. Olha, João, eu sempre digo assim, a gente não sabe o que vai acontecer na vida, né? A vida é cheia de surpresas e tem muitas coisas que fogem ao controle do ser humano. Nós não temos controle sobre os acontecimentos da vida. E diante de um acontecimento como esse, a primeira coisa que vem dentro do ser humano, e na minha pessoa não foi diferente, são os questionamentos. Por quê? Para quê?
Os primeiros dias eles são muito conturbados interiormente, porque o meu interior e todas as vezes que eu deitava na cama, a minha discussão com Deus. Havia ali uma discussão com Deus da minha parte. Por que que o Senhor deixou uma coisa dessa acontecer? Permitiu que algo desse acontecesse. A Gislene era muito jovem, né, Flávio? Muito jovem, 45 anos, uma vida toda pela frente. Nós tínhamos sonhos de criar os nossos netos. Esse diaconato permanente era um sonho, claro, uma vocação minha, mas é um sonho de nós dois juntos. Então tudo assim, muito... Nós tínhamos essa unidade. Então esses questionamentos, eles vêm com uma força muito grande dentro de nós. E eu questionava, e a única resposta que eu escutava era o silêncio de Deus. Que nem sempre é fácil de suportar. Um silêncio que no início me machucava muito, mas um silêncio que hoje me conforta. O silêncio de Deus é uma resposta muito grande no interior do ser humano. E às vezes a gente não percebe isso. De início eu falava, Senhor, eu estou te perguntando por quê, para quê, por que essa, né, uma realidade dessa, olha o João Vitor, o Flávio Henrique, e foi N situações, ela estava muito bem na escola, ela estava trabalhando no colégio Nossa Senhora das Graças, feliz profissionalmente, fazendo aquilo que ela amava, partilhava comigo. Eu falava assim, olha, eu acho que eu conheço até o nome desses meninos já, de tanto que ela partilhava tudo comigo, que se vivia naquela escola. Então uma alegria imensa. No momento de alegria, no momento tão assim, o porquê disso tudo, né? Para quê? E a resposta sempre era o silêncio de Deus. Que é um silêncio que hoje me conforta, me consola e me sustenta, né? O problema é assim, diante dos questionamentos humanos que eu tive, o que me deu sustento e me dá sustento é as certezas da fé. As certezas da fé, João, é que me sustenta. A certeza que a Gislene está no céu, a certeza que tem vida eterna, a certeza que, se Deus permite uma situação dela, colheremos frutos ainda não entendemos, mas frutos grandes virão. Então essa certeza de fé é que me sustenta. Eu seria aqui muito, sei lá, não sei usar a expressão, mas claro que eu tenho questionamentos, até hoje ainda tenho. Mas as certezas da fé me têm me sustentado. As certezas da fé, né? E outra coisa que tem me sustentado muito, João, é que eu e a Gislene sempre vivemos o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. A partir da minha conversão que foi colocada ali, que eu te falei, eu me transformei num novo homem. E a partir dessa transformação eu fui sendo moldado no dia a dia da vida. E eu e a Gislene, nós vivíamos o hoje como se fosse o último dia. Sempre tínhamos que resolver nossas diferenças no hoje da vida, porque o amanhã, de repente, não nos vai dar o direito de resolver essas diferenças. Nós sempre vivemos intensamente o nosso amor e o nosso relacionamento. Foi tudo muito intenso. A gente se perdoou, se amou, dizia que amava, mandava mensagem, se abraçou, se beijou, existia cumplicidade, existia carinho, existia compreensão, respeito, aceitação, existiam nossas diferenças, tínhamos nossas dificuldades, passamos por muitas tribulações, mas sempre juntos. Caímos e levantamos juntos. E essa cumplicidade de viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Então, quando chegou o velório da Gislene, eu estava assim um pouco transpassado, porque eu que encontrei ela morta, então aquilo ali... a gente fica assim meio fora da gente. Mas muita gente fala, mas ele não chorou tanto, ficou... Não, por que desesperar? Porque enquanto a Gislene foi viva, tudo o que eu podia fazer por ela, eu fiz. Dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas imperfeições, o meu melhor, que às vezes não é o melhor que ela merecia, ou o melhor que ela queria receber, mas era o melhor que eu podia oferecer para ela. Como também durante esse tempo que nós vivemos juntos, foi o melhor que ela ofereceu para mim. Nós sempre nos oferecemos o melhor que tínhamos um para o outro. E isso te dá o quê? Te dá paz interior. Eu sinto dor, eu me pego chorando no trabalho, eu me pego chorando no serviço, eu me pego chorando na madrugada, eu me pego chorando de manhã, mas é um choro da saudade, de não poder escutar a voz dessa pessoa, de não poder abraçar essa pessoa, de não poder sentir o beijo, o carinho dela.
de não poder dividir com ela a vida, e que quantas vezes eu chegava e dividia as partilhas que eu fazia. Se eu fazia uma pregação, eu partilhava com ela. Eu ia fazer a pregação, partilhava aquilo que eu pretendia fazer. Então havia umas partilhas, a partilha da vida, do dia a dia, do trabalho, de tudo. Ela fazia as partilhas da escola, como eu disse, eu já sabia até o nome dos meninos da escola, porque nós tínhamos diálogo. Diante do mundo hoje, nós estamos falando de famílias que se distanciaram tanto pelas redes sociais. Eu não sou contra a rede social, eu acho que é fantástico. Mas eu acho que a gente tem também... limite, né? É preciso ter limite, porque a gente somos humanos e precisamos de presença. Então eu fui presença na vida da Gislene, e a Gislene foi muita presença na minha vida. Ela me ajudou a construir o que eu sou hoje, eu ajudei a construir aquilo que ela foi a vida toda. Nós nos construímos mutuamente e construímos os nossos filhos. Dá uma alegria muito grande quando eu vejo o Flávio Henrique casado e trilhando caminhos que são os melhores, buscando esses caminhos. Dá alegria de ver o João Vitor na sua caminhada. Por quê? Porque nós construímos isso junto, valorizando o hoje da vida. Gente, se você tiver que amar, ame hoje. Se tiver que perdoar, perdoe hoje. Se tiver de abraçar, abrace hoje. Beijar, beije hoje. Porque a vida é um sopro. Eu saí de casa de manhã, nunca naquela segunda-feira. Eu nunca na minha mente, na minha vida, passou pela minha mente que eu perderia minha esposa. Naquele instante que eu cheguei ali, eu perdi o chão, eu perdi a minha estrutura, eu perdi aquela que me construiu, que me ajudou a construir, eu perdi a estrutura da minha família. Então aquele momento foi muito duro. Aquele momento eu desabei, e eu fiquei desabado, muito, mas isso foi numa segunda-feira. No domingo tinha uma pregação de cura interior, num seminário de vida, e muitos me ligaram: Flávio, não precisa vir. Eu falei: não, eu vou. Porque é isso que a Gislene queria. Ela rezava, ela amava que eu pregasse, porque ela sabia o quanto eu punha amor na pregação. Eu fui, e pela primeira vez eu ia me apresentar e dizer: eu sou o Geraldo Flávio, que fui casado com a Gislene por tantos anos. E eu consegui fazer isso, consegui manter a minha pregação. No sábado tinha aula na escola diaconal, todos meus colegas acharam: não vem. Eu participei. Por quê? Porque é isso que nós vivemos. Eu e a Gislene vivemos isso. Ela me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. Ela me ensinou a amar a Deus no sofrimento e na dor. Não que eu não esteja sentindo dor, não que naquele momento que eu fui pregar, porque foi no domingo, e ela tinha morrido na segunda-feira, foi no sétimo dia, inclusive no dia da missa de sétimo dia dela, na aula no sábado, não que eu não estava sentindo dor, ele estava. Meu coração estava dilacerado, parecia que eu ia dar um infarto de tanta dor no coração. Mas havia por trás disso uma força que não é humana, é uma força divina, que me sustentou, que me deu suporte. Por quê? Porque eu fui gestado, por isso a palavra que eu pedi, que o João me perguntou, eu falei, eu fui gestado no coração de Deus. E essa gestação me deu força. Ao longo dos 27 anos, 9 meses que eu fui casado com a Gislene, foi um tempo de gestação também. Gestação no colo de Deus, gestação de uma família que foi criada na estrutura divina. Então, assim, é algo maravilhoso. Então, quer dizer, foi e está sendo para mim muito difícil viver sem a Gislene. Mas, na graça de Deus, eu tenho conseguido viver. Eu sei que é um vazio que nada vai substituir esse vazio. Porque é um amor muito imenso, é um amor incomensurável mesmo, algo fantástico que nós tínhamos um pelo outro. E nós vivemos isso. E muitas das vezes as pessoas olhavam pra gente: vocês não têm problema, nós éramos cheios de problemas. Às vezes não deve ter nem dificuldade de relacionamento, nós tínhamos nossas dificuldades sim. Só que nós tínhamos Deus. Nós tínhamos Nossa Senhora no nosso lar. Então nós sempre conseguimos compreender, aceitar, superar e vencer as nossas diferenças e adversidades. Conseguimos passar por tantas pedras e problemas juntos, nunca um sem o outro. Mesmo nos momentos que eu não tinha uma experiência com Deus, mesmo no momento que Deus estava aqui no meu coração incutido, mas ofuscado pelas ilusões do mundo, as minhas atitudes, em certo momento, eram atitudes de quem tinha de Deus, porque eu nunca larguei a mão dela. Nas dificuldades, não.
mesmo naquele instante que não deixei Deus manifestar, mas de uma forma ou de outra, na sua pedagogia, Deus manifestou. Gente, então é isso que eu tenho para dizer nessa experiência, irmão. Hoje eu tenho a missão de cuidar dos meus filhos, de zelar pelos meus netos, e eu quero vê-los. E cada contemplação com os meus netos, cada momento de felicidade com os meus filhos, é um momento de felicidade com a Gislene. Não é um movimento de felicidade sozinho. Porque mesmo eu tendo a certeza que eu não vou ouvir a voz, não vou tocar, mas eu sei que tudo dela está dentro de mim. Eu sempre dizia nos encontros que eu ia pregar, olha, eu sou casado com a Gislene e tal. Olha, quando vocês olharem para mim, vocês vão ver ela estampada em mim. E não é porque ela morreu e não faz parte desse mundo, é que ela não vai estar em mim ainda, vai estar. Todas as vezes que vou pregar e todas as vezes que eu falo, e estive na minha paróquia para falar para casais, todas as vezes que aqueles casais ali olhando para mim, falando, nossa, você é forte. E eu dizia, eu não sou forte. Forte é a presença de Deus em mim. Eu sou fraco, vocês não imaginam tanto que eu sou frágil. A minha fortaleza, no sentido humano, era a Gislene. Hoje a minha fortaleza está toda concentrada em Deus. Porque eu não tenho aquela fortaleza que é a Gislene do meu lado, no sentido físico, mas que eu sei que espiritualmente ela se faz presença na minha vida. Então, nesse sentido, eu falei para aqueles casais, não, eu não sou forte. Forte é a presença de Deus em mim. Deus tem me dado sustento. E o que me dá sustento, além de Deus, é justamente isso. Eu vivi intensamente, com alegria, com muito amor, o meu matrimônio. Foi bem vivido. Foram 27 anos, 9 meses de muita alegria. Hoje eu levantei cedo, e claro, hoje é 9 de julho. Há 28 anos eu estava entrando na igreja para casar com a Gislene. Eu acordei cedo com o coração doendo de saudade. A lembrança, ela veio, mas eu disse, Senhor, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Porque naquele dia o Senhor me deu a oportunidade de poder conviver 27 anos, 9 meses com a pessoa mais maravilhosa desse mundo. O Senhor me deu a oportunidade de ser gestado no colo do Senhor, de ser gestado e daquela mulher me fazer um homem novo, daquela mulher me construir um homem melhor. O Senhor me deu a oportunidade dela me dar filhos, o Senhor me deu a oportunidade de conviver com uma mulher cheia de fé, de esperança, de coragem, de força. E aí lembrei da célebre frase de Santo Agostinho, que vai dizer assim, ele diz assim, olha, ele perdeu um filho, Santo Agostinho perdeu seu filho, e quando perdeu, doeu para ele perder o filho dele. E ele disse, a dor e a angústia da perca nunca será maior do que a alegria de um dia poder ter possuído. Então a alegria que eu tive de viver 27 anos, 9 meses ao lado da Gislene, gente, ela nunca, essa tristeza, essa dor que eu estou sentindo aqui, isso nunca é maior do que essa alegria. E eu disse, hoje é dia de alegria, marquei, nós vamos celebrar a missa, celebrar a missa em prol da alma dela, celebrar a missa em alegria e louvando a Deus, porque no dia 9 de julho de 1994, Deus me deu a grande oportunidade da vida de construir a minha família. O que vai acontecer daqui para frente, Deus sabe. Se eu vou nessa jornada poder me consagrar a Deus e me tornar um homem com um sacramento da ordem, isso só Deus sabe. O que eu quero construir é construir o hoje, como eu sempre construí com a Gislene, viver o hoje, com intensidade, com amor e com Deus. E o que vier de Deus, eu acolho no meu coração. E conversei com meus filhos, não, papai, o que o Senhor definir, nós seremos aqueles que vamos estar com você. Mas uma coisa eu sei, eu quero criar os meus netos, cuidar deles, eu até falo para eles, olha, Flávio Henrique já tem vai fazer 2 anos de casado, ainda pretendo, vai demorar uns 3 anos para arrumar o primeiro filho. Eu falei, não, olha, eu tenho vontade sim, né? Quem sabe um neto, uma neta, né? É uma graça muito grande. E poder continuar minha missão. Eu sei assim que as minhas palavras, não é que as minhas palavras transformam as pessoas. As minhas palavras, elas geram dentro das pessoas, que não são minhas, são palavras inspiradas por Deus através de mim,
mas elas geram nas pessoas vontade de mudar, porque é isso que Deus faz. A transformação que Deus faz no mundo é uma transformação de mudar pessoas. Pessoas mudam o mundo. A partir do que eu consigo mudar o meu interior, eu sou capaz de mudar o exterior. E eu sei disso. Quantas vezes eu e a Gislene, quantos casais nos procuraram para dizer obrigado. Vocês, com a palestra de vocês, com o testemunho de vocês, mudaram a nossa vida. O casamento estava acabando, nós estávamos aqui e tal. Quantas vezes alguém chegou e falou assim, Geraldo Flávio, no testemunho seu e da sua esposa, eu já tinha comprado a arma de fogo, foi lá no meu serviço, levou a arma, eu comprei a arma de fogo para matar minha esposa. As balas estão aqui, a arma está aqui. Eu desisti naquele dia que eu vi o testemunho de conversão sua, porque eu me coloquei e eu era como você. E naquele dia, tudo se transformou. Então, assim, família, gente, é algo que a gente tem que valorizar muito e é algo que tem sido muito desvalorizado nesse mundo. E eu tenho certeza absoluta que eu construí e ainda estou construindo uma família maravilhosa, porque meus filhos estão aí e eles me dão uma força muito grande. Meu pai, minha mãe, são, sim, meus irmãos, meus cunhados, minha sogra, meu sogro. Como eu disse para eles, eu não quero perder contato, quero estar juntos, né? São família, né? Estar juntos e viver plenamente. O que eu busco todos os dias, ao amanhecer de cada dia, claro que o meu sono não é o mesmo, claro que a minha vida não é do mesmo jeito, claro que eu me pego chorando muitas vezes. Eu até falei no meu trabalho, eu voltei a trabalhar rápido, com 3 dias da passagem, e eles, não, você pode pegar mais dias. Eu falei, não, eu preciso caminhar. Só a única coisa que eu peço, vai haver momentos que vocês vão me pegar chorando. Então não importa. Eu vou estar chorando, mas não é uma dor da saudade. Da saudade. E eu sempre tenho trabalhado comigo, porque o que eu quero que fique e o que eu quero trazer de lembranças são as lindas e belas coisas que eu vivi com a Gislene. Lembrar das nossas superações, lembrar das nossas alegrias, lembrar de como nós vencemos. Nós já fomos para o chão, tivemos que recomeçar várias vezes, mas nós conseguimos. É isso que eu trago para a minha vida. E hoje eu falo, o João falou, é um recomeçar, eu falo, é um dar sequência. Um recomeçar no sentido que agora, fisicamente eu não tenho ela comigo, agora os meus passos são só eu. Né? É uma solidão que dói, mas uma solidão de saber que eu vivi intensamente tudo que eu tinha que viver com ela e me entreguei intensamente a ela. E de saber que é uma solidão que não é uma solidão sozinha, Deus está comigo. Eu sinto a presença de Nossa Senhora de Deus. O primeiro mês e os primeiros dias eu não conseguia rezar, mas eu tinha confiança em Deus. Mas eu percebia que através da presença de Deus e a paz que me trazia, a força que vinha, eu percebia a oração das pessoas que rezavam por mim. Era perceptível. E até eu agradeço, aproveito aqui o momento, porque às vezes a gente não tem oportunidade de agradecer. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pelas amizades que eu criei na igreja, porque elas me sustentaram. Por uma palavra amiga, pela oração, a gente começa a se sentir muito sozinho, né? Vem uma solidão muito grande, um medo imenso de solidão, e de repente você começa a perceber, não, a gente não está sozinho, né? Mas o princípio de tudo é muito, né? E eu ainda estou vivendo isso, ainda estou vivendo o meu luto, né? Só que a cada dia que passa eu vou começando a melhorar a minha oração pessoal, vou começando, abandonando cada vez mais em Deus, e conto com a oração de muitos amigos, e aqui eu gostaria de agradecer muito a Delfina. A Delfina mora muito perto lá de casa e ela foi uma pessoa essencial. Mãezona, né? Foi uma mãe que me acolheu, que no dia que eu falo, hoje eu não aguento. Delfina, posso ir aí? Aí eu vou chorar no colo dela. Ela faz aquela oração que sustenta, sabe? Então, assim, e a caminhada, ela tem que continuar. Eu agradeço, João, a oportunidade que você está me dando. Que a gente fala para um público que conhece a gente, mas também para tantas pessoas que não conhecem. Para que as pessoas possam valorizar a sua família e valorizar o dia a dia. É.
Gente, um beijo, um abraço, um Deus te abençoe, um vai com Deus. E são coisas simples, pequenas na vida, mas que faz uma diferença muito grande. E eu vou dizer para vocês com toda certeza, eu vivi isso, todo dia nós tínhamos isso. E eu digo para vocês, agora eu percebi que isso é muito maior do que eu imaginava. Porque o que eu sinto falta é isso. É aquele colo, ô Flávio, meu marido, vai com Deus. Deus abençoe o seu dia. É das coisas simples, né, Flávio? Então, é isso. A vida, gente, é simples. O complicado é o ser humano. E às vezes a gente fica tão preocupado com grandes acontecimentos que esquece dos pequenos. Gente, não precisa de um grande acontecimento ou de um acontecimento maravilhoso para você dizer para uma pessoa que você ama ela. Basta você ter vontade. Vai lá e fala, eu te amo. Você é importante para mim. Deu vontade de abraçar, abraça. Deu vontade de... Gente, a gente tem tudo e às vezes a gente deixa escapar das nossas mãos. E o que me dá tranquilidade, que o choro que vem aqui é de saudade, o que me dá tranquilidade e paz é porque quando eu tinha vontade eu dizia, eu te amo. Eu falava isso para ela todo dia, ela falava para mim. Né? Às vezes brigava, mesmo brigado, eu ainda mandava lá um coraçãozinho, eu te amo, bom dia. Né? Porque é do humano, mas a gente sempre se amou muito, se ajudou muito, tivemos nossas dificuldades, mas foi um relacionamento maravilhoso. Construímos uma família linda, ela me deu a graça de poder ser pai de 2 homens maravilhosos, que é o Flávio Henrique e o João Vitor. Ela me deu a graça de ser gestado no colo de Deus. E se eu estou na igreja hoje, se eu estou nessa caminhada hoje, né, é graça divina, porque toda graça vem de Deus, mas Ele usou como instrumento a minha esposa, chamada Gislene, a qual eu rendo hoje, nesse dia que nós completaremos 28 anos, a minha gratidão a ela. Gratidão mesmo, por ela ter feito de uma pedra bruta que era eu, uma pedra melhor. Então eu quero render essa gratidão, louvar a Deus, porque eu sei que ela está no céu. E agradecer, João, obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui. Gente, vocês perdoam pelo choro, mas é muito recente, não tem nem 3 meses que eu perdi a Gislene. E eu acho que esse choro aqui ele vai ser a vida toda, porque é muito amor, foram muitas alegrias, foi muita cumplicidade, muito intenso. E aquilo que é intenso pode durar um segundo, mas ele fica eterno no coração do ser humano. Pode ser a coisa mais rápida do mundo, mas quando é intenso, ele é eterno. E é isso que eu sinto. Essa intensidade, ela eternizou a Gislene aqui dentro de mim e, com certeza, nesse sentido espiritual, ela sempre estará comigo nessa caminhada. Peço a oração de vocês, eu até partilhei antes no bloco anterior, dessa caminhada, né? São incertezas, dúvidas, mas que eu preciso discernir muito bem essa caminhada. E eu tenho certeza que ao chegar daqui a 2 anos, Deus vai me colocar com a certeza que eu estou buscando agora, a clareza, né? Hoje eu quero, mas eu preciso dessa clareza com mais firmeza, porque o passo é sério, é um passo gigantesco, né? Mas se é vontade de Deus, se é vocação minha, se é para alcançar o coração, mudar e ajudar as pessoas, né? Claro que a gente vai dar esse passo. Sempre lembrando, gente, que o que a gente recebe de Deus são os dons, os carismas, né? As virtudes, são para ser oferecida para as pessoas. E aquilo que a gente recebe das pessoas, que eu recebo muito elogio, aplauso, essas coisas, a gente tem que levar para Deus, não é nosso. Verdade. É Deus, porque é Deus em nós que ajuda. Muito obrigado, João. Eu não quis nem em nenhum momento entrar, porque eu iria atrapalhar toda a beleza dessa fala do Flávio. Depois, inclusive, nós vamos colocar a entrevista toda, Tiago, mas eu queria que nesse momento a gente colocasse depois, em outros momentos no canal, essa fala final do Flávio a respeito da família, né? Desse amor, que é algo que eu tenho pregado muito e tenho falado muito desse valorizar hoje, desse manifestar esse amor hoje. É esse sentimento, eu não quis entrar. E outra, Flávio, que honra receber você aqui hoje, que honra ouvir você falar da Gislene e saber que isso é tudo tão verdadeiro,
tão sincero. E quem está em casa nos acompanhando, onde quer que esteja, eu sei que esse vídeo vai chegar em muita gente, porque quando a pessoa vê falar, eu lembrei de pessoa tal que eu posso encaminhar, isso vai ajudar muito ela, que ela perdeu alguém, e eu tenho certeza que essa fala sua hoje ela vai repercutir muito em muitas almas. Eu tenho assim muita confiança. E assim, que privilégio é ter sua amizade, é ter você aqui conosco, é a gente poder compartilhar disso tudo e saber que em tudo isso está a presença e o amor de Deus, cara. Eu fico grato, muito feliz e peço assim, irmãos, se você achar, não no intuito de visualizações, mas no intuito de ajudar as almas, que essa fala do Geraldo Flávio, tudo isso que nós conversamos aqui hoje, tudo que ele partilhou, pode ajudar as pessoas, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esse lindo testemunho, que é tão verdadeiro, tão sincero. Reze por ele, reze por sua missão, reze por sua caminhada, reze. E eu queria muito, se você não se importar, se seus filhos não se importar, prestar uma homenagem a Gislene. Mande para mim as fotos que vocês quiserem, nós vamos colocar no final do nossa conversa, se vocês quiserem. Manda foto do casamento, que vocês tiverem lá, que pudermos compartilhar, que vocês não se importarem. Vai ser a nossa simples homenagem. Se tem alguma música do casal, se tem algo, eu já estou colocando o Thiago aqui em aperto, mas sei que ele vai fazer, como sempre, um lindo trabalho. Manda para mim, vou encaminhar para ele. Dia 14, né, que é o dia que a gente coloca essa mensagem ao vivo no canal. A gente vai estar colocando e a gente vai estar prestando essa homenagem a ela no final, que eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Flávio, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Obrigado, Deus valeu demais. Obrigado, Thiago. Thiago, firme com a gente aí. A você que acompanhou todo esse momento do nosso Café com Esperança, o nosso carinho, a nossa gratidão. Hoje aqui a vizinhança resolveu acordar mais cedo, bateu o trem para todo lado, cachorro latindo, negócio que hoje foi cheio de defeitos especiais. Mas o Thiago é craque, vai amenizar muito isso aí. E foi com certeza uma manhã que vai ficar no meu coração e na nossa história. Deus abençoe a todos e que Ele nos guarde e nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Sede santos como Deus é santo. Até a próxima. Bom dia! Só tu tens, Senhor, palavras de esperança.